Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7 horas em ponto. Repita. 7 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Olá, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é terça-feira, 1º de dezembro de 2020, último mês do ano. Hoje é o Dia Internacional da Luta contra a AIDS. Vivemos a primavera brasileira em São José dos Campos, faz agora 21 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, estiveram ontem no INPE aqui em São José dos Campos. Eles conheceram o satélite Amazônia 1, fabricado pelo INPE, e falaram sobre os números provisórios do PRODES, Projeto de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite, apresentados na ocasião. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Após retorno à fase amarela, Estado de São Paulo e Prefeitura se reúnem. DR retoma a emissão de multas em rodovias estaduais a partir de hoje. A partir de 21 de dezembro, o Litoral Norte recebe mais de 600 policiais militares na Operação Verão. Anvisa inicia a inspeção da vacina contra a Covid-19 Coronavac na China. Caixa retorna valores não movimentados do saque emergencial do FGTS. Pietro Fittipaldi estreia na Fórmula 1 no lugar de Grosjean no GP de Sakir. Manchetes de Alexandre Garcia. No nosso encontro de hoje eu vou falar sobre os erros do Ibope e do Datafolha, que estão tentando explicar, pedindo desculpas, mas estão sendo acusados de manipulação de resultados. Porto Alegre, Recife, Vitória, São Paulo, Fortaleza, né? Esse assunto acho que precisa ir longe para que não nos enganemos com essas pesquisas. Eu vou falar também sobre a abstenção, os votos brancos e nulos, principalmente no Rio e São Paulo, em que aparentemente grande parte dos eleitores, que representam muito mais que aqueles que elegeram os vencedores, estavam rejeitando as duas opções oferecidas pelos partidos políticos. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse jovempan.sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. 7 horas, 2 minutos. Repita. 7:02. A Prefeitura de São José dos Campos reforçou ontem o anúncio do governo do estado que todas as regiões paulistas retornam à fase amarela do Plano São Paulo de controle sanitário e flexibilização econômica até o dia 4 de janeiro. A medida visa reduzir o contágio e evitar pressão sobre o sistema de saúde durante o enfrentamento da pandemia de Covid-19. A nova fase passa a valer a partir de amanhã. Com regresso geral para a terceira das 5 fases do Plano São Paulo, atividades como bares, restaurantes, academias, salões de beleza, shoppings, escritórios, concessionárias e comércios de rua voltam a ter limitações de horário e capacidade de público. O atendimento presencial em todos os setores fica restrito a 10 horas diárias, sequenciais ou fracionadas e 40% de capacidade. Os estabelecimentos terão que fechar o atendimento local até às 10 da noite. Todos os eventos com público em pé estão proibidos na fase amarela. Muita gente está achando ruim já, está complicado. É complicado porque acaba atrapalhando de uma certa forma o comércio, e a gente sabe disso, que fácil não é. Agora, o objetivo é conter o avanço da doença. Infelizmente, a situação está complicada, está vindo um aumento aí nos casos de doenças, os hospitais já começam a ficar lotados, e isso é uma medida preventiva. Quer queira, quer não, a coisa está ficando feia, né, Eloy?
Clemente, infelizmente a gente tem uma condição do ser humano, que é inerente ao ser humano, que é a eterna insatisfação. Se o governo não toma uma atitude, quando alguém da família dessas pessoas for para o hospital e não tiver vaga, ela vai se revoltar, vai dizer que o governo não fez nada. O governo é culpado. Aí nesse ponto o governo é culpado. Ao mesmo tempo, quando o governo toma uma atitude, o governo está exagerando, o governo está querendo derrubar o país, enfim, é a eterna insatisfação do ser humano. Eu acredito que nesse momento a melhor saída é se cada um fizer a sua parte, a gente não ia ter que passar por isso. Infelizmente, a verdade é essa. Clemente, eu vi esses dias um vídeo de um médico do Albert Einstein, um infectologista, dizendo o seguinte, qual é o cenário que ele pinta, né, de tudo isso? É que, na verdade, assim, enquanto a gente não tiver a vacina, claro, todos estamos sujeitos a ter a doença, a Covid-19. Simples assim. E o que acontece? Não tem como evitar. Quando se toma uma medida como essa, né, de restrição, é para que as pessoas fiquem em casa e evita-se o colapso nos hospitais. Porque, de qualquer maneira, começa a abrir, né, mais pessoas serem infectadas e os hospitais ficam lotados. Então, de qualquer maneira, né, pelo que diz esse médico, nós vamos passar por isso num determinado momento. O importante é a gente ter condição de ser tratado. De ser tratado, né? Exatamente. E essas medidas não são medidas por vontade do governo, né? Tem uma equipe médica, tem cientistas analisando isso. Não é tomado simplesmente, decidi que hoje eu vou fazer assim. Não né? é assim. Agora... Eu acho que esse ponto, Clemente, que a Giovana levantou é extremamente importante justamente por causa disso. Eu acho que as pessoas, principalmente as pessoas que são muito críticas em relação a essa situação, até certo ponto negacionistas, é porque, graças a Deus, elas não passaram por uma situação na família que precisaram de um hospital, que precisaram de uma UTI e chegaram na porta do hospital e foram recebidos com a notícia de que, olha, infelizmente, nós não temos vagas. Aí realmente eles vão mudar e vão... esse ponto que é crítico. Isso, a gente tem observado também os comentários, a informação está aí para todo mundo ver que os casos hoje são casos de jovens, dos 20 aos 49 anos, estão aí contraindo essa doença. Então o que é? Segura um pouco a onda, espera chegar a vacina. Quando chegar a vacina, eu tenho certeza que todo mundo deverá ser vacinado e a coisa dá uma amenizada. Aí vamos todo mundo para a rua, vamos se abraçar e vamos se divertir. E essa decisão do governo começa amanhã e vai ter o dia 4 de janeiro, né, Giovana? Isso, né? A princípio, mas de 7 em 7 dias agora eles fazem uma avaliação e, se for preciso, restringe mais, enfim. Eloy, vamos sair das estradas que cortam a região do Vale do Paraíba como estão neste momento? Vamos lá, Clemente, vamos detalhar por aqui. Estradas. A rodovia Presidente Dutra, Clemente, já tem lentidão. Isso aí, infelizmente, todos os dias a gente tem trânsito lento ali na altura de Guarulhos. Agora a lentidão vai na pista expressa no sentido São Paulo, do quilômetro 208 até o quilômetro 210 e na pista marginal do 218 até o 221. Os dois pontos aí por causa do excesso de veículos nesta manhã. A chegada a São Paulo pela Presidente Dutra tem trânsito intenso, mas nesse momento, pelo menos, não apresenta nenhum ponto de retenção. Rodovia Ailton Senna também já tem lentidão, sentido capital, vai ali do quilômetro 23 até o quilômetro 22, também por causa do excesso de veículos. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui na região do Vale do Paraíba, tem trânsito fluindo bem, tanto no sentido interior quanto no sentido capital. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, e também a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, seguem com trânsito fluindo bem, tem boa visibilidade, motorista não enfrenta grandes problemas por ali. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre, tem tempo nublado, tem alguns trechos ainda com neblina em pontos isolados aí na parte de Planalto, e tem pare e siga no trecho de Serra por conta das obras de duplicação. 7:08. Repita. 7h08. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura.
E nesta terça-feira o dia será com predomínio de sol e poucas nuvens em toda a região. As temperaturas continuarão elevadas e à tarde são esperadas pancadas de chuva fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento na região. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ser de 28 graus. Neste momento temos 21 graus. Agora 7 horas, 11 minutos. Repita. 7h11. Jovem Pan e a retomada econômica. Caminhos para a economia brasileira sair da crise. Muito bem, aqui hoje com a retomada econômica, conosco o Danilo Magri, que é o diretor da LogMed, presidente do Grupo GEL, jovens empresários, empreendedores e líderes, falando sobre retomada econômica. Danilo, bom dia, tudo bem com você? Quando se fala em retomada econômica, assusta agora com essa nova decisão do governo, né, Danilo? Como é que você avalia isso? Verdade, né, Clemente? Quando a gente começou, a gente estava numa tendência de queda e recentemente voltamos à subida aí de casos e a regressão à fase amarela ontem. Temos que ficar atentos, acho que ainda não é momento para pânico, mas sim já temos que começar a pensar em adaptar os nossos negócios novamente. Bem claro, não fecha nada, né? Apenas diminuir o tempo de trabalho, o pessoal já está um pouco já está adaptado e logicamente vai prejudicar em termos, mas todo mundo já sabe como levar hoje o dia a dia da vida. Acredito não tem que como, sim, né? Tanto na parte sanitária, já aprendemos a lidar melhor com a doença, né, diminuímos a mortalidade e os negócios também precisam se adaptar a essa nova realidade, até porque esse final do ano está aí, é um momento importante para o comércio, para o varejo, e a gente precisa ajudar também o pequeno e médio empreendedor desse setor. Parece que a parte mais prejudicada, Giovana, é a parte de eventos, né, e também do shows, essas coisas continuam proibidos. As quadras societies, né, que abriram agora, fazem o quê? 15 dias. 15 dias, né, é verdade. Não vão poder, esses esportes de contato não poderão continuar. Mas como o nosso papo aqui hoje é retomada econômica, o nosso entrevistado é o sócio-diretor da Forma Turismo, Maurício Calazans. Maurício, muito bom dia, obrigado por ter vindo à Rádio Jovem Pan, ter aceito o nosso convite para falar sobre esta retomada econômica. Seja bem-vindo. Muito obrigado a vocês, a todos os ouvintes. E estamos preparados para isso, né? Quase um ano já, tudo parado praticamente. Para vocês, como é que foi? Foi parado também literalmente? Vocês conseguiram tocar a vida? Como é que está hoje a Forma Turismo nesse momento de pandemia? Esse ano não teve viagem, certo? Esse ano pegou a gente de surpresa, começou em janeiro, até que realmente a gente sempre achava que mês que vem ia melhorar. A gente começou a ver que realmente as coisas iam ser longas. Ou a gente ficava em casa sem fazer nada, ou aproveitava o tempo para colocar o que estava fora de ordem em ordem. Ainda bem que o brasileiro é otimista, né? Vai melhorar sempre, né? O brasileiro, né? O ser humano sempre se reinventa. E o ser humano nascido no Brasil é mais ainda, né? A gente sempre... A gente tem 23 anos na Forma. Não teve um ano até hoje que não foi igual ao outro. Que repetiu. Todo ano é uma diferente, uma surpresa. Por mais que faça o planejamento da empresa, sempre acontece alguma novidade no meio do caminho. E eu acho que isso é o grande valor, é você conseguir se adaptar às adversidades, né? Então, conta a gente sobre a Forma Turismo, qual é o trabalho realizado por ela, há quanto tempo ela existe, onde que ela atua, por gentileza? A Forma Turismo, Maurício, hoje é a maior operadora de turismo estudantil do Brasil, talvez da América Latina. A gente não tem informação do mundo, por isso que a gente fala desse tamanho. Ela tem 23 anos e tudo começou, para falar a verdade, em 93, quando o meu sócio, ele foi na viagem dele de formatura, ele trabalhava no colégio, que ele organizava essas viagens no departamento cultural do colégio. E ele foi na viagem e, por acaso, eu fui o guia dele. Aqui em São José? Não, ele é de São Paulo. Na Moca. Né? E passou um tempo, ele começou a organizar as viagens do colégio, eu ajudava ele organizava, até que em 97, eu, ele mais um outro, a gente resolveu fazer uma agência diferente. Uma agência jovem, para o público jovem. 97, a gente montou em agosto. Quando chegou em 98, a gente foi vender nosso produto. E a gente descobriu que aquilo que a gente fazia era diferente dos outros. E a gente acertou realmente um veio, uma coisa que era um mercado grande, que até então estava desamparado. A gente reestruturou, fez uma boa programação e o principal, com muita segurança. Não só segurança na viagem, mas também antes.
Porque não se esquece que quando você vai numa agência, você compra um planejamento papel. Mesmo, né? Você compra um papel, né? Sim, você sai claro. de lá, dá o dinheiro e ele recebe um papel. Então, o mínimo que as pessoas esperam é que ela tenha aquilo que ela comprou. E graças a Deus, nesses 23 anos, foi do mínimo para cima que a gente entregou, né? E verdade seja dita, né? Muitos não entregam, né, Maurício? Infelizmente, né? E aí a forma está há tanto tempo no mercado e a cada vez mais abraçando mais o país, a América Latina, enfim, a América do Sul, crescendo cada vez mais, né? Aliás, são parceiros nossos também, né? Sim. E não é de hoje, né? Faz tempo já, a gente já trabalha com vocês há um bom tempo. A nossa história... Antiga. Tem algumas coisas que a gente acabou fazendo junto. E a palavra certa disso é austeridade, né? Você nunca gastar aquilo a mais do que tem. Você vende em dólar hoje, muita coisa. Você paga em dólar. Quanto vai estar o dólar no ano que vem? Se você não fizer um provisionamento, um planejamento e principalmente muita austeridade, muita responsabilidade, por isso que tem esse problema com o turismo, infelizmente, né? Você compra lá em dólar. E aqui você ganha em dólar também ou não? Não. A gente paga só em dólar. Só paga. Eloy. Ainda mais com o dólar do jeito que vai e vem, deve ser difícil, né? Agora, Maurício, deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês optaram por trabalhar com esse público jovem. A gente até estava comentando agora há pouco que essa galera é difícil de segurar, né? Pessoal de uma faixa etária que gosta adrenalina da mil, farra né? E tudo mais, né? No bom sentido, claro. Para vocês é mais difícil trabalhar com esse público ou é mais fácil? O que você pode dizer para a gente em relação a esse público-alvo que vocês escolheram? Eu vou falar da minha percepção. Sim, do seu ponto de vista. Eu acho mais fácil trabalhar com adolescente que com os pais, com os mais velhos. Por quê? É um público extremamente cativante. Eles são vibrantes, eles são transparentes, eles querem se divertir. E tudo tá bom, não é? Mais ou menos. Eles são exigentes, sim. Mas não são muito críticos tanto quanto os pais, por exemplo. É que é diferente. O ponto de vista é diferente. Você, como pai, você paga e você não usufrui. Seu filho vai viajar, sua filha, de 16, 17 anos, vai viajar sozinha com os amigos durante 5 dias. Você não quer que ela viaje. Você tem medo. Você quer saber com quem que ela vai. Detalhes, então, né? Quem usufrui é o seu filho. Então você fica realmente com o pé atrás, você quer tudo com ter segurança para isso. E eles vão aprontar, eles vão se divertir dentro do ambiente seguro. Controlado, pelo menos. Controlado. Né? A gente não pode ser extremamente rígido, mas também não pode ser liberal com eles. A gente costuma falar o seguinte, a gente não tinha filho naquela época, hoje a gente já tem. Tudo aquilo que você queria fazer para o seu filho, a gente coloca, como se fosse foi por isso, foi nos segredos que a gente foi colocando. Monitoria acompanhando, segurança, médico. Até para dar essa segurança para os pais, né? Para os pais. É a famosa liberdade vigiada. De leve, né? Eles têm que se divertir, eles têm que ter o tempo deles, eles estão com os amigos deles, mas dentro do ambiente controlado. A gente sabe que são menores de idade, toda implicação a gente sabe disso. Mas a gente tem uma estrutura que foi sendo criada. Cada ano a gente se desenvolve mais ainda para fornecer o que a gente entregou esse ano, o ano que vem a gente senta, conversa e o que pode mudar para o ano que vem, para melhorar mais a operação. Parte médica, nossa, é uma coisa assim de guerra. Uma média de 4, 5 mil passageiros, chega até 5 mil por semana numa viagem dessa, em vários hotéis. Você está se divertindo, você está brincando, dor de garganta comum, cortar o pé comum. Quem está na chuva está se divertindo. Infelizmente, tem uma coisa complicada. Mas sabe o que eu acho interessante? É que você fala de turismo, né? Um produto que a Forma vende há 20 e poucos anos e ele não saiu de moda, né? Então, gerações passaram e a formatura moda, né? Estudantil para Porto Seguro, né, que é o carro-chefe, continua sendo aquele objeto de desejo do estudante. Eu quero ir para Porto Seguro na minha formatura. Então, principalmente num mercado de turismo que ele é mais variável, né? Tendências vão e voltam o tempo inteiro. Você se manter vendendo ali o mesmo produto 20 e poucos anos para o mesmo destino e manter o interesse de uma geração que é completamente diferente da outra é a parte que mais me chama a atenção. De você renovar o produto, a experiência no mesmo local, né? Então acho que realmente tem que ter conhecimento do público. Então esse ano você não teve viagens, né? Esse ano ficou meio... Esse ano... acertando os ponteiros na empresa, planejando para o futuro.
passar essa fase terrível, né, que estão passando, né? Esse ano, a gente não teve viagem. A Forma trabalha não só com Porto Seguro, o 3º ano, né, do ensino médio, e a Forma começou com o Porto Seguro. Hoje a Forma tem desde os 9 anos, que são o Forfan, que é um produto que a gente faz para os pequenos, tem o Forma Conhecer, que é voltada para turismo cultural, tem o Forma no 9º ano, que é para os alunos de 9º ano, ou seja, a gama aumentou bastante, fora as internacionais, né, que a gente também faz bastante. E esse ano, o que aconteceu esse ano? As viagens seriam em julho e seriam no 2º semestre. Não deu, certo? Mas a gente não vai frustrar ninguém. Então o que a gente fez? A gente transferiu a temporada agora para o ano que vem. Quando vai ser agora? Está programado para ser em fevereiro. Mas Maurício, é complicado, não? A gente garante para vocês que a viagem vai sair. A gente só garante 2 coisas, que a viagem vai sair e que ela vai ser segura. Viagem nacional ou internacional? A nacional. As internacionais, todas a gente transferiu de julho e janeiro de 2020 para julho, janeiro 21, 22. Tá? Então, cancelamentos foram pouquíssimos. A gente remanejou a forma de pagamento, fez realmente um trabalho bem grande de atendimento ao cliente para proporcionar isso para eles. O passageiro ia viajar em julho. A forma de pagamento dele era para julho passado. Ele se apertou com a pandemia. Então a gente criou um departamento só para renegociar essas coisas. Por isso que a gente teve muito pouco cancelamento em relação ao normal que se tem. Muito bem, então aqui hoje com a retomada econômica e Jovem Pan Retomada Econômica, Danilo Magri, mais o Maurício Calazans, que é sócio-diretor da Forma Turismo. A gente põe um intervalo aqui, na volta, continua com o papo aqui na Giovana. Vamos lá então, 7h23. Repita. 7h23. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h26. Repita. 7h26. Muito bem, de volta aqui com a retomada econômica. Hoje conosco a presença do Maurício Calazans, sócio-diretor da Forma Turismo, também o Danilo Magri, diretor da Logmec e também presidente do Grupo GEL. Danilo, comanda agora, falar sobre economia, né? Falar sobre dinheiro, né, Danilo? É bom isso também, né? É bom a gente sempre aprender um pouquinho. Hoje com o setor de turismo aqui também bem relevante para a nossa economia, né? Maurício... Aliás, esse ano não foi fácil para ninguém, né? Eu acho que junto com os setores aí de entretenimento e festas, um dos mais afetados. Com certeza. E vamos falar um pouco do setor, né? Apesar da Forma Turismo trabalhar num nicho específico, que é o turismo estudantil, que você já abordou bastante aqui, a gente conseguiu entender bem o público e o perfil. Como que você enxerga o setor de turismo como um todo? Como que esse setor vai se adaptar? Como vai ser a retomada econômica desse setor, vamos colocar assim, de um mundo pós-vacina? Você acha que vai ter mudanças relevantes ou você acha que volta tudo ao jeito que sempre foi? Turismo é uma coisa muito mutante. Eu acho que esse episódio que a gente teve esse ano, essa pandemia, o Covid, veio só para acelerar algumas coisas. A maneira como você compra, a maneira como você se relaciona com o turismo. Turismo é igual desde a Idade Média. Desde antes disso, você sai de um lugar, vai para o outro e volta. E vai ser assim, mesmo jeito. Vai acabar isso, se Deus quiser, a gente vai aprender com o que está acontecendo, vai melhorar o serviço de todo mundo. Vamos enxergar o lado bom da desgraça, né? Ou seja, tudo confuso, o mercado, tudo parado, mas a gente está tendo mais musculatura, a gente está, todos nós, acho que todos os setores, e o turismo é um deles. Quem sobreviver, quem tiver estrutura, vai estar muito bem. Existe uma demanda represada gigante. Você acha que o turismo foi o mais afetado nessa pandemia, Maurício? Eu acho que o turismo foi muito afetado, o setor cultural também foi muito afetado. Eu acho que a gastronomia também foi muito afetado. Acho que quem mais sofreu foi restaurante, gastronomia, turismo. Mas eles fizeram um gancho aí que foi o lado do delivery, né? Que melhorou muito também. Sim, né? Aí que acontece, é que eu volto a falar. Eles aprenderam a trabalhar. Então, muito restaurante, fechou, não vai abrir, voltou pro delivery. Está faturando mais do que antes, porque não tem custo com garçom, com salão, todas essas coisas. Aprendeu. A mesma coisa nós lá.
a gente fazia a venda de uma viagem numa reunião. Convidava todos os pais para explicar tudo. E como é que a gente faz essa reunião se não pode mais ter ao vivo? Aí a gente, vamos, o que a gente faz? Fizemos pela internet. Lançamento, Brasil, vendas 2021, internet. Em uma semana, um pouquinho mais de uma semana, entraram 40 mil pessoas. Congestionou. A gente teve problema de o site cair. Todas aquelas coisas assim, fica todo mundo desesperado. Mas no final a gente conseguiu reverter e a gente teve a venda mais rápida nessa quantidade da história da Forma, no meio de uma crise tremenda. Então o ser humano se reinventa, se adapta. Muito fácil. E aqui no Brasil a gente... Então esse negócio, crise existe, está pesado, está complicado, mas as pessoas estão comendo e vivendo. Clemente, quando você fala em demanda represada, né, o que hoje você pergunta para as pessoas, por exemplo, ficaram em casa, né, os filhos sem ir para a escola, não sei. Quando você pergunta o que você quer fazer, eu quero viajar, né? Então, quer dizer, quando a gente puder, né, voltar ao normal, digamos assim, ou quando tiver a vacina, que aí nós estaremos mais seguros, eu acho que a primeira coisa que as pessoas vão fazer é viajar. Eu brinco que o dia que liberarem vai ter fila no aeroporto para embarcar. O que eu imagino também, quando falando em negócio de internet aí, se a internet no Brasil fosse boa, porque é ruim demais a conta. Vamos falar a verdade, né, Léo? Você que adora a internet, você vive isso todo dia. A gente sabe que se fosse boa, o resultado seria melhor. Seria muito melhor, né? Porque no Brasil, a nossa internet realmente caminha a passos lentos, infelizmente. Eu acho que tem um outro problema. Além das nossas conexões serem bastante ruins, da nossa infraestrutura não ser muito legal, a gente também tem essa questão da desigualdade. A gente tem muita gente que tem acesso e tem muita gente que não tem como. Verdade. Né? Eu acredito que o próprio negócio brasileiro como um todo, se a gente tivesse uma estrutura um pouco melhor de internet, a gente teria passado, inclusive, principalmente esses setores, né, como o Maurício estava comentando, como o Danilo estava comentando aqui, a gente teria, inclusive, tido resultados até mais bacanas, mas, infelizmente, é um fator, essa questão tecnológica ainda é um fator limitador, vamos dizer assim, né? Verdade. Você entra numa live, numa reunião de negócios, e você vai transmitir um evento, o que bate, que aumenta a batida cardíaca, é até a internet, né? De começar, de repente cai, né? Cai, trava, e você não sabe como agir aqui no rádio. Caiu o transmissor, acabou, tá fora do ar, né? Internet não, fica lá, desculpa a expressão, cara de bobo no ar, e você não sabe se vai voltar, se não vai, ou o cara sumiu, se o cara desligou, se o cara caiu. É um susto, né? Impressionante isso, né? Você falou de live, eu queria fazer até um adendo e abordar um outro mercado que a gente não vai entrevistar, mas tem tudo a ver com o turismo, que é o mercado de entretenimento e eventos. Eu fiz uma live no meu Instagram semana passada falando exatamente desse mercado e foi muito interessante entender também o que acontece. As festas vão voltar, adaptadas, mas vão voltar. Mas como é que vai ser o perfil de compra desse usuário? E na live a gente pôde abordar isso. Então as pessoas vão pensar muito mais antes de sair de casa. Então aquela saída recorrente, ela vai ser mais pensada. Então as festas terão que ter mais experiência. Já que eu vou sair de casa, me arriscar, ter esse deslocamento, eu quero algo muito bom. Então eu acredito que até o mercado de turismo deva sofrer isso. As pessoas vão procurar experiências mais completas na hora de se dedicar a uma saída de casa. O grande problema também é a aglomeração, né? Infelizmente. Né? E a experiência que você fala, não é só a experiência no evento, mas é a facilidade e a segurança. Quem tiver facilidade, segurança e experiência, vai para lá na frente. E é isso que a gente busca, essas três coisas. Quando você fala de o que vai mudar no turismo, a viagem não vai mudar do jeito, vai ser a mesma coisa. Mas a experiência da compra, a experiência da segurança que você vai ter. Isso como lidar com uma coisa, como lidar disso, essa inovação que aconteceu. Há um ano atrás, a minha mãe mal entrava na internet, hoje ela já faz compras. Acho que todos nós, né? Eu acho que o perfil daquela pessoa que não usava a internet, não fazia compra, não era consumidor, hoje ele é. Então, essa pandemia veio para acelerar isso. Uma coisa que demorasse mais um tempo, ela acelerou. Para lançar em todo mundo. Né? A gente fala toda vez aqui que o Covid não criou tendências, ele acelerou tendências. O Maurício falou exatamente a mesma coisa. Mesmo. Isso, se quem está enxergando que é isso que está acontecendo, são os que estão se dando bem. Existe gente que está se dando muito bem nessa época agora, incrível que pareça.
Muito bem, falamos aqui hoje com o sócio-diretor da Farma Turismo, Maurício Calazans, Danilo Magri, que é diretor da LogMeg, também presidente do Grupo GEL, Jovens Empresários, Empreendedores e Líderes. Nosso tempo, infelizmente, acabou rápido, né? Começou mais cedo, terminou mais tarde, parece que foi muito rápido isso, né? Vai que vai, né, o Danilo? Que a gente falou semana passada, tem que pedir pro chefe mais 10 minutinhos lá para 2021. Eu acho que ele não vai dar, não. Em todo caso, vamos tentar, né? Muito obrigado, Danilo, obrigado, Maurício. Sucesso a vocês, prazer tê-los aqui mais uma vez e estamos sempre às ordens. Nós também. É sempre um prazer, né? Rádio, a gente estava conversando, aquele veículo incrível, maravilhoso. Estamos à disposição de vocês. Um abraço. Só quem sabe, só quem está aqui sabe o que é, né, o Eli Moreno? Né? É isso aí, a grande vantagem do rádio é isso. Assim como toda a necessidade da população, a gente também se adapta de acordo com o que for necessário, principalmente nessa questão da informação, né? Danilo, obrigado, Danilo. Sucesso a você. Semana que vem, estamos de volta. Isso aí. E por falar em economia, falar em retomada econômica, Eloy Moreno com os indicadores econômicos. Vamos lá então, olha o Maurício, o euro está cotado a 6,38, a alta foi de 0,31%, viagens para a Europa com esse valor fica um pouco mais difícil, né? Agora o dólar comercial fechou ontem em alta também aqui no Brasil, 0,39%, foi cotado a R$ 5,34 na venda. O Ibovespa fechou em queda ontem, em meio a movimentos de realização de lucros, após apresentar o melhor desempenho para novembro desde 1999. Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa ontem caiu 1,36%, fechou a 109.074 pontos. Nos Estados Unidos, o Dow Jones caiu 0,89%, fechou em 29.644 pontos e o Nasdaq Composite teve variação também negativa, 0,06%, foi a 12.198 pontos. Vamos agora com a boa notícia com Giovana. Uma tecnologia desenvolvida na década de 90 por um cervejeiro inglês para mulher que fazia quimioterapia devido a um câncer de mama foi aperfeiçoada e está sendo objeto de um projeto piloto no Hospital do Câncer, no Rio de Janeiro. A tecnologia é usada nos melhores hospitais oncológicos do mundo. A unidade do Instituto Nacional de Câncer é o primeiro centro oncológico vinculado ao Sistema Único de Saúde, o SUS, a oferecer a crioterapia capilar com a chamada touca inglesa. A tecnologia é capaz de evitar ou reduzir a queda de cabelos induzida pela quimioterapia. O novo equipamento foi doado ao INCA e instalado no Brasil desde 2013. A touca inglesa já estava disponível há mais de um ano em redes e clínicas particulares e passará a ser oferecida a partir de agora a pacientes do SUS atendidos pelo INCA. Jornal da Manhã, 7h36. Repita. 7h36. O Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, tem um oferecimento da assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h39. Repita. 7h39. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. O Ceará foi a São Januário e fez história na noite de ontem no Rio de Janeiro. Venceu o Vasco por 4-1 e subiu na tabela. Chegou aos 29 pontos e se afastou da zona de rebaixamento. O time carioca segue no Z4, cada dia mais ameaçado do rebaixamento. A escalada do Grêmio em busca do G4 do Brasileirão segue a passos largos após a vitória por 2-1 sobre o Goiás ontem à noite, em partida atrasada da sexta rodada. Jean-Pierre e Maicon marcaram para o tricolor igualar a pontuação de 3 rivais na zona da Libertadores. João Marcos diminuiu para o Esmeraldino, que se mantém na lanterna da competição. O piloto brasileiro Pietro Fittipaldi, de 24 anos, neto do bicampeão mundial Emerson Fittipaldi, terá sua primeira chance como piloto principal da Haas na Fórmula 1 no próximo domingo. Ele vai substituir o francês Romain Grosjean, lesionado após escapar de um grave acidente no Grande Prêmio do Bahrein no domingo. O piloto francês se recupera de ferimentos nas costas e em ambas as mãos. A estreia do brasileiro será no GP de Sakir, pela 16ª rodada do Campeonato Mundial de Fórmula 1 no circuito
circuito de Bahrein. Ele será o 32º brasileiro no circuito mundial de Fórmula 1. Desde 2017, quando Felipe Massa se aposentou das pistas, o país não tinha representantes na categoria. Já Lewis Hamilton está fora do GP de Sakira. Em comunicado divulgado na manhã de hoje, a Mercedes informou que o heptacampeão mundial testou positivo para a Covid-19. Cumprindo o protocolo de isolamento, ele não vai participar da prova do próximo fim de semana. O piloto está bem e apenas segue as determinações de praxe. O Botafogo informou na tarde de ontem que Eduardo Barroca testou positivo para a Covid-19 e não comandará a equipe contra o Flamengo no próximo sábado no Newton Santos. Recém-contratado, o treinador passa bem, mas já fica afastado nos primeiros dias de seu retorno ao clube. Barroca foi apresentado na tarde do último sábado, quando também comandou a primeira atividade. O comandante foi contratado para substituir Ramon Dias, que nem chegou a treinar o time. O argentino foi submetido a uma cirurgia logo depois de ser apresentado e deixou a equipe sob o comando de seu filho e auxiliar Emiliano Dias. Após 3 derrotas em 3 jogos, o Botafogo decidiu pela não continuidade do trabalho ao saber que Ramon precisaria ficar por mais tempo afastado, pelo menos até o dia 7 de dezembro. Mas uma coisa aqui, vocês perceberam aí que no futebol e também na Fórmula 1, várias pessoas, vários pilotos, vários esportistas, mecânicos, enfim, técnicos de futebol, todos eles com Covid-19, ou seja, o contato realmente, a coisa é complicada. Então fica um alerta aí, porque esse tal de aglomeração, a coisa pega. Mas não está tendo público no futebol. Não está no futebol, mas está na equipe. São jogadores, são técnicos, são a diretoria, enfim, muita gente ali junto ali. O que acontece? Está aí a Covid-19 chegando para valer outra vez, infelizmente. O Palmeiras iniciou a preparação para a partida de volta contra o Delfim do Equador pela Copa Libertadores, marcada para amanhã no Allianz Parque. Recuperados de Covid-19, Rafael Veiga e William Bigode participaram do treinamento ontem. Ambos ficaram fora das partidas contra Goiás, Delfim e Atlético Paranaense. Jailson, que estava em transição física após ter se recuperado de Covid-19, também foi uma novidade nos trabalhos no gramado. O Palmeiras volta à academia de futebol hoje para realizar o último treinamento antes de encarar o Delfim pela partida decisiva das quartas de final da Copa Libertadores. Na primeira partida, disputada no Equador, o time alviverde ganhou por 3-1. Ontem no CT Joaquim Grava, o Corinthians realizou a sua penúltima atividade antes do duelo contra o Fortaleza, que será disputada amanhã no Castelão, válida pelo Campeonato Brasileiro. A principal notícia no treino do Timão foi o retorno de Ramiro, que voltou a participar com o grupo pela primeira vez desde a lesão no tornozelo direito. Reintegrado, o meio-campista fica à disposição de Wagner Mancini e pode voltar a ser relacionado. Hoje, Wagner Mancini comanda a última atividade já no CT do Ceará. O Santos terá um único treinamento antes de enfrentar a LDU hoje às 7h15 da noite na Vila Belmiro pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores da América. Depois de vencer o Sport no último sábado, o elenco do Peixe folgou no domingo e trabalhou ontem no CT Rei Pelé na única atividade pré-decisão. Em Quito, o Alvinegro venceu por 2-1 e pode empatar ou até perder por 1-0 para avançar às quartas. Após vencer no sábado e encostar no líder Atlético Mineiro, o São Paulo terá a chance de assumir a ponta do Campeonato Brasileiro na próxima quinta-feira. Enquanto a maioria dos postulantes ao título jogam pela Libertadores, o Galo folga e o Tricolor cumpre partida atrasada da primeira rodada contra o Goiás. A matemática é simples. Os paulistas têm 41 pontos contra 42 dos mineiros. Se vencerem, chegam a 44 e assumem a liderança. Se empatarem, igualam a marca do Atlético Mineiro, mas ficam atrás pelo número de vitórias, 13 contra 11. Se perderem, a situação da tabela não muda. Como jogou no sábado, o Tricolor terá mais tempo para se preparar. Rádio Jovem Pan. Estradas. Rodovia Presidente Dutra continua com trânsito complicado. Agora a gente já tem lentidão aqui em São José dos Campos também. Quilômetro 137 no sentido São Paulo, ali um pouquinho antes do Vista Verde, na pista expressa. E no 144, pista marginal, ali próximo da Revap. Os 2 pontos de lentidão aqui em São José dos Campos por causa do excesso de veículos neste momento. A partir de Guarulhos, a gente tem lentidão ali no 208, no sentido São Paulo, na pista expressa. E no sentido inverso, 209 no Rio de Janeiro, também mais ou menos na mesma posição,
lentidão por causa do excesso de veículos. Voltando ao sentido São Paulo, a gente tem trânsito lento ali no 218, pista marginal, na altura de Guarulhos, também por causa do excesso de veículos agora pela manhã. A rodovia Ailton Senna segue também com trânsito lento no sentido capital. A lentidão vai ali do quilômetro 26 até o quilômetro 18. Já o corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui na região do Vale do Paraíba, segue com trânsito fluindo bem. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, todas seguem com trânsito fluindo bem nesta manhã, com tempo bom. Motorista não enfrenta problemas, faz uma viagem tranquila. Apenas reforçando aqui, a rodovia dos Tamoios permanece em obras a partir do quilômetro 64 e, por conta disso, tem pare e siga no trecho de serra. 7h46. Repita. 7h46. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h50. Repita. 7h50. O vice-presidente Hamilton Mourão e o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, estiveram ontem em São José dos Campos. Eles visitaram o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Na ocasião, conheceram um satélite que será colocado em órbita em fevereiro de 2021, Amazônia 1. O vice-presidente e o ministro comentaram os números do PRODES, Projeto de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por satélite, sobre o desmatamento na Amazônia. O INPE divulgou que a área desmatada na Amazônia foi de 11 mil quilômetros quadrados entre agosto de 2019 e julho de 2020. De acordo com o INPE, trata-se de um aumento de 9,5% em relação ao período anterior, agosto de 2018 a julho de 2019. O vice-presidente disse que os resultados preliminares do programa significam que o governo deve manter a impulsão do trabalho para reduzir o desmatamento ilegal. O resultado, esse provisório do PRODES, ele significa para nós que nós temos que manter a impulsão do nosso trabalho na busca constante para a redução dos índices de desmatamento. E o que nós falamos em termos de redução de índice de desmatamento? É chegar o momento em que o único desmatamento que ocorra na região da Amazônia seja aquele que esteja compreendido pela nossa legislação, ou seja, aquele de uma propriedade que ele tem direito a desmatar 20%, então é só esse desmatamento que pode ocorrer. Nós iniciamos tarde o nosso trabalho de combate esse ano. Esse trabalho iniciou efetivamente a partir do mês de maio e é desde ali que nós começamos a observar esse início de uma tendência decrescente. Havia uma expectativa ou até uma estimativa de que o resultado atual que fosse ser divulgado nos daria um aumento em torno de 20% do que ocorreu no passado. Foi um pouco menos da metade, né, disso aí. E, portanto, nós não estamos aqui para comemorar nada disso, que isso não é para comemorar, mas isso significa que os esforços que estão sendo empreendidos, eles começam a render frutos. Também é importante que todos entendam que a maioria desse desmatamento, ele ocorre em 4 estados. O estado do Pará, o norte ali do Mato Grosso, o estado do Amazonas, o sul do Amazonas, e mais a região ali de Rondônia. E o Pará é o líder com praticamente 47% da área desmatada total foi realizada no Pará. Então nós temos hoje a noção perfeita, graças ao trabalho feito pelo INPE, da onde nós devemos priorizar as nossas ações no sentido de impedir que as ilegalidades ocorram. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, elogiou o trabalho do INPE. Dizer meu orgulho, né, desse trabalho que é feito pelo INPE aqui, todos os anos, né, e por uma equipe extremamente qualificada. Esses dados são dados auditados, são dados que têm por trás deles, né, um trabalho muito intenso de cada um. Nós continuamos nesse trabalho para entrega total, né, até no ano que vem, mas é importante ressaltar que isso, com relação aos anos anteriores, a gente já vê aí uma pequena redução, né, da tendência de subida, o que é importante, né, é igual que a gente fala como pilotagem, né, antes de você corrigir completamente, você para de errar e começa a corrigir esse erro.
O ministro deve voltar ainda nesta semana à cidade. Ele tem uma visita pré-confirmada à General Motors do Brasil. O governador João Dória anunciou ontem o reforço em ações de enfrentamento da pandemia em São Paulo. Para reduzir o contágio e evitar pressão sobre o sistema de saúde, todas as regiões do estado retornam à fase amarela do Plano São Paulo de controle sanitário e flexibilização econômica até o dia 4 de janeiro. O governador confirmou uma videoconferência hoje com prefeitos de 62 cidades que apresentaram maiores taxas de aumento de internação e ocupação de leitos por pacientes contaminados pelo coronavírus. Autoridades estaduais e municipais vão discutir medidas adicionais e conjuntas de controle da pandemia. Os municípios destacados possuem mais de 70 mil habitantes e apresentam, segundo a última atualização realizada em 28 de novembro, ocupação média de leitos acima de 75% ou aumento de internações em mais de 10% na comparação dos últimos 7 dias com o mesmo período anterior. Na região, Caçapava, Caraguatatuba, Guaratinguetá, Jacareí, Pindamonhangaba, São José dos Campos, Taubaté e Ubatuba estão em alerta. 7h55. Repita. 7h55. Vamos agora até Brasília para o comentário do Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Clemente. Ibope e Datafolha ainda vão ter muito que explicar. Ontem, o presidente do MDB do Rio Grande do Sul, o deputado federal Alceu Moreira, tuitou: a quem serve o Ibope no Rio Grande do Sul? Para quem trabalha manipulando dados de véspera de eleição. Ontem, a CEO, a chefona do Ibope, em entrevista à Rádio Gaúcha, pediu desculpas ao povo porto-alegrense, dizendo que a gente não teve um bom desempenho na última pesquisa. Na última pesquisa, não. Na pesquisa do primeiro turno também. Vejam só, lá no primeiro turno, o Ibope estava dando que a Manuela ia ganhar por 40-25. E a Manuela perdeu por 31-29 no primeiro turno. Aí no segundo turno, no sábado, o Ibope insistiu que a Manuela vai ganhar por 51-49, embora a gente possa considerar isso que é um empate dentro da margem de erro. Só que a Manuela perdeu por 55-45. Foi uma senhora diferença. A mídia apoiadora da Manuela estava saudando esse Ibope e usando esse Ibope para induzir o eleitor, aquele eleitor que é meio, que fica assim, eu não quero perder, eu vou votar em quem vai ganhar, tentando fazer essa indução. E mais, com aquela história do fique em casa. Olha, os mais idosos fiquem em casa. Fizeram a mesma coisa em São Paulo. Os mais idosos fiquem em casa. Cuidado, a pandemia. Em São Paulo eu sei que os idosos foram votar e significaram muito nesse resultado. Agora tem mais. Lá em Fortaleza, o senador Eduardo Girão também acusou o Ibope de manipulação. O Ibope deu, na véspera, 61-39 para o candidato vitorioso. Acabou com 51,7 a 48,3. Será que não houve aí uma indução? O Ibope disse que lá em Vitória ia dar empate. O PT perdeu por 58-42. Disse que ia dar empate em Recife. O PT perdeu por 56-44. Eu disse só acertaram no Rio de Janeiro, o Ibope e o Datafolha. E o Ibope e o Datafolha ficaram dando explicações que a culpa é do eleitor. Que o eleitor no sábado vai votar num candidato, mas no domingo vota no outro. Imaginem só, estão chamando o eleitor de maluco, de biruta de aeroporto, que muda de acordo com o vento, muda a direção de acordo com o vento. É uma coisa incrível. Eu acho que ainda precisa de mais explicação essa história dessas pesquisas eleitorais, que eu já não acredito desde 2018, vocês sabem disso. Engana-me uma vez, não me enganarás mais. É mais ou menos isso. Bom, outra coisa que tem que ser pensada foi a grande abstenção no Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo.
O que pode significar isso? A rejeição às duas opções. O eleitor não se interessou por nenhum dos dois. Se somadas abstenções a brancos e nulos, em São Paulo vai dar 3.650.000 votos. O Covas foi reeleito por 3.169.000 votos. No Rio de Janeiro, somadas abstenções a brancos e nulos, 2.308.000 eleitores. E o Paes foi eleito por 1.629.000. Perdeu por 680.000 para aqueles que não quiseram votar em nenhum deles. Em Porto Alegre, a abstenção brancos e nulos deu 405.000 e o eleito teve 370.000 votos. É um recado para os partidos políticos pensarem muito antes de oferecer as listas de candidatos para o eleitor. O eleitor tem reclamado que precisa escolher entre o menos ruim e não aguenta mais uma coisa dessas, né? Então é bom que os partidos políticos aprendam as lições. Eu não acredito que vão aprender. Acho que em 2022 vão repetir. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.